네, 안녕하세요. 텔로스 매드입니다. 네, 오늘 밀라노 빅코카 2학년 재학생 인터뷰를 진행해 볼 거고요. 해당 학생은 브라질 학생인데, 영어로 이제 자막이 제공이 같이 될 거라서 영어 자막을 통해서 내용을 좀 참고해 주시면 될 것 같고, 굉장히 디테일하게 1학년 그리고 이제 2학년 밀라노 빅코카 저학년 학생들이 어떤 생활들을 하고 어떠한 과정을 겪게 되는지를 굉장히 자세히 풀어주고 있어서 학교 선택 시에 많은 도움이 되실 거고, 추가적으로 중간중간 제가 부연 설명을 뒷받침해서 전달 드리는 내용이 있을 거라서 참고를 해주시면 되겠습니다. 네, 그러면 시작해 보도록 하겠습니다. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Artunei e eu sou estudante de segundo ano do curso de Medicina e Cirurgia na Universidade de Milão Bicoca. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouco de como tem sido a minha experiência até agora, sendo um estudante de medicina aqui na Itália. O último vídeo que eu postei foi quando eu tinha acabado de passar no IMET, então acabou que eu não consegui fazer uma continuação, já que eu estava super ocupado com a mudança e também com a adaptação com as novas aulas, mas nesse vídeo hoje eu quero dividir um pouco de tudo que você precisa saber sobre o dia a dia de um estudante de medicina aqui em Bicoca. Bom, então, eu vou começar falando um pouco da coisa que eu vejo mais gente confundindo sobre a universidade, é que o campus não é em Milão, mas sim em Bérgamo, que é uma cidadezinha que fica no nordeste, assim, de Milão, em uma horinha de trem de distância mais ou menos. Mas depois eu falo melhor da cidade, porque agora eu queria focar mais no prédio da universidade mesmo. Outra coisa que é importante falar também, logo de cara, é que as aulas não acontecem mais dentro do Hospital Papa Giovanni 23, o que era o caso até 2 anos atrás, mas agora eles construíram um campus oficial para o curso de medicina e fica mais ou menos uns 10 minutinhos a pé. E eu acho que isso pode ser frustrante para algumas pessoas, porque, pelo menos para mim, a ideia de estudar dentro do hospital era bem legal. Mas o novo campus ele é bem mais espaçoso, mesmo não sendo enorme, mas ele é bem mais confortável e tem uma infraestrutura muito boa, já que todas as salas têm projetores, cadeiras com tomadas, umas mesas retráteis e várias outras coisas que deixam o dia a dia bem mais funcional. 네, 밀라노 빅코카는 베르가모에 있는 병원에서의 실습을 원활히 하기 위해서 의대 캠퍼스만 따로 새로 지어진 건물에서 수업을 듣고 있고요. 언급된 것처럼 병원과 캠퍼스가 도보로 10분에서 15분 정도의 거리에 위치해 있다 보니까 2학년 이후부터 이제 병원에서의 실습, 그리고 이제 학교에서의 이론 수업이 병행되기 때문에 그러한 측면에서의 효율성을 좀 높이고자 베르가모에 있는 의대 캠퍼스에서 주로 수업이 진행이 됩니다. Tem também uns espaços ao ar livre com algumas mesas e sombra que são muito bons para você ir para almoçar ou para ficar com os amigos conversando e jogando. E também tem um espacinho de gramado do lado de trás que volta e meia até aparece alguns coelhos. No geral, é um ótimo campus, só realmente fica faltando uma biblioteca e uma cantina. Até porque a única forma de você conseguir comida lá dentro é através daquelas maquininhas de venda automática. E fica meio ruim isso caso você esqueça seu almoço, porque a área de refeitório é um espaço onde tem micro-ondas e mesas para você poder comer. Então você fica responsável pela sua própria alimentação mesmo. 베르가모에 있는 병원 근처에 캠퍼스를 새로 짓다 보니까 학생이 언급해 준 것처럼 기본적인 퍼실리티가 좀 부족한 상황입니다. 그래서 주로 식사를 할 때는 학생들이 개별적으로 싸온 도시락으로 해결을 하던지 아니면 학교 바로 앞에 카페 겸 식당이 있습니다. 음식점이 있어서 거기에서 주로 점심을 해결하고요. 2학년 때부터는 병원 내에 있는 병원 직원들이 이용을 하는 카페테리아를 저희도 이용을 할 수가 있기 때문에 그때부터는 병원 안에서 점심을 해결하고 그 전에는 말씀드렸다시피 개인적으로 해결을 하고 있습니다. 근데 이제 이 부분은 학교도 인지를 하고 있어서 새로 들어오시는 분들은 뭐 머지않아서 이 부분도 좀 개선이 될 것이라고 좀 보고 있네요. O prédio todo tem Wi-Fi para os alunos, que devem trazer os seus laptops ou tablets para poderem acompanhar as aulas através dos slides que os professores postam na plataforma.
e também de vez em quando para fazer algumas provas. No primeiro semestre do primeiro ano, a gente já começou com algumas aulas que eu achei um pouquinho estranhas, já que elas não eram diretamente relacionadas com medicina, como por exemplo o módulo de ciências da computação, onde a gente aprendeu como usar o básico de Word, Excel e PowerPoint. Mas não estou falando que isso seja inútil, na verdade sim, tem as suas utilidades, mas me pegou um pouquinho desprevenido, já que eu esperava um sistema de ensino um pouco mais parecido com o que a gente tem no Brasil, mas nesse primeiro semestre a gente tem algumas aulas que são um pouquinho mais alternativas, talvez, que são como psicologia na área de saúde ou economia médica. 네, 지금 언급된 내용처럼 1학년과 2학년 때는 상대적으로 교양 과목처럼 여겨질 수 있는 과목들이 배치가 되어 있고요. 환자와 의사와의 소통을 강조하는 그러한 이제 수업, 환자에게 어떻게 하면 신뢰를 줄 수 있고, 그러한 그 신뢰를 위해서는 어떠한 언어를 써야 되는지, 그런 것들을 배우는 과목부터 엑셀이나 파워포인트와 같은 기본적으로 우리가 다룰 수 있어야 되는 프로그램들을 배우는 과목들이 들어가 있습니다. Mas na verdade o curso ele é mais estruturado como os 4 primeiros períodos eles servem como uma base que vai estruturar os 8 próximos períodos que vão ser divididos em áreas específicas da área de saúde. Então, primeiro nós temos esses 2 anos de formação e depois 6 meses em cardiologia, neurociência, oncologia e por aí vai. E aí é por isso que nesses primeiros semestres a gente tem essas aulas um pouco mais diferentes, para poder deixar mais tempo para as aulas mais específicas nos próximos semestres, enquanto ainda vendo esse tipo de matéria. No segundo semestre, a gente já começou a ter as aulas de anatomia, histologia e genética, e foi quando o curso começou a ter um pouquinho mais essa cara de realmente de medicina. As aulas de anatomia acontecem no laboratório da universidade, que fica em Monza, que é uma cidadezinha nas redondezas ali de Milão. Então, nesse segundo semestre, toda segunda de manhã, a gente tinha que acordar bem cedinho para poder estar lá em Monza. 네, 지금 언급된 것처럼 몬자라고 하는 밀란에서 그렇게 멀리 떨어져 있지 않은 캠퍼스로 가셔서 실습과 관련된 실험과 관련된 현미경으로 봐야 되고 아니면 프로그램을 활용해서 이제 인체의 실제 어떤 해부 관련된 구조들을 배워야 되는 수업들이 진행이 돼서 그럴 때 이제 문자로 아침에 이동을 해야 되는 번거로움이 있습니다. 2학년 때부터는 그런 과정이 없고요. 1학년 때 문자로 가는 그러한 이제 거리적으로 좀 떨어져 있다 보니까요. 아침에 좀 일찍 일어나셔서 문자 캠퍼스로 이동을 해서 수업을 들으셔야 됩니다. Para poder ver as aulas com a mesa anatomage, que é a forma que a universidade tem de ensinar o estudo anatômico de cadáveres. Então, sim, aqui na universidade eles não usam cadáveres para estudo de anatomia, e ao invés disso a gente tem esses modelos hiperrealistas de seres humanos reais que doaram seus corpos para serem analisados e renderizados para o estudo em universidades. E essa mesa, na minha opinião, é muito boa, já que a professora pode fazer o que ela quiser com esse cadáver real. Ela pode, por exemplo, selecionar o braço, cortar ele da forma que ela quiser, retirar o sistema arterial e selecionar uma artéria específica, colorir e depois projetar numa televisão atrás dela para que todo mundo da sala consiga enxergar, o que faz o estudo anatômico ser bem mais visível e discernível do que se fossem cadáveres reais, o que é uma bela de uma vantagem, na minha opinião. Além disso, os corpos eles mantêm as cores fisiológicas de uma pessoa ainda viva e eles não estragam com o tempo ou com os cortes que as professoras fazem durante as aulas, sem falar que também não tem aquele cheiro de formol a aula toda. O segundo ano ele segue expandindo essa base de conhecimento com aulas agora de fisiologia, microbiologia, patologia e farmacologia, enquanto a gente ainda tem algumas aulas um pouquinho mais diferentes, como bioestatística e medicina e sociedade. É nesse ano que a gente começa a ter as nossas primeiras rotações no hospital, ou Terotine, onde a gente começa a visitar
diferentes departamentos do hospital pela primeira vez. E a gente faz isso 5 vezes a cada semestre, em lugares diferentes do hospital, por 5 horas durante a manhã. Aí, para essas rotações, você vai receber uma carteirinha de identificação que vai te dar acesso a diferentes partes do hospital, como o vestiário, no subsolo. 네, 밀라노 빅코카는 2학년 때부터 과별로 로테이션, 라운딩을 돌게 됩니다. 티로치니라고 하는 과정을 과별로 돌게 돼요. 그래서 꽤나 많은 과들을 2학년 1학기 때와 2학년 2학기 때 나눠서 라운딩을 하게 됩니다. 의사 선생님들을 따라다니면서 실질적으로 라운딩 과정에 참여해가지고 뭐 그날의 이제 환자의 케이스에 대한 설명을 듣고 뭐 어떤 식의 치료가 진행이 되고 이런 것들에 대한 것들을 배우게 되는 그러한 시간들이 있죠. 이탈리아 의대 중에서는 가장 빠르게 병원에서의 뭐 실습이란 표현이 좀 애매하긴 하지만 티로치니를 시작하는 학교고 그래서 좀 더 프랙티컬한 부분에 초점을 두는 학교라고 볼 수 있습니다. E o serviço de mensa, que é o bandejão, mas que eu vou falar melhor daqui a pouco. Essa carteirinha também vai ser a forma que você vai ter de pegar o seu scrub. Então você vai chegar numa máquina, vai escanear essa sua carteirinha e vai ter um sistema de trilhos com cabides em que o seu scrub do seu tamanho vai ser dado a você e você pode ir fazer o seu trabalho e depois tem uma outra máquina onde você pode deixar o seu scrub usado e ele vai ser retornado ao sistema para ser limpo de novo. 병원에서 출입 가능한 출입증이 이제 발급이 되고요. 그 각각 이제 개인에게 카드가 발급이 되면 카드를 이제 머신에 태깅을 해서 그 병원 실습 전에 자기 사이즈들을 다 체크합니다. 이제 하의랑 상의 다 체크하고 카드를 대면 내 사이즈에 맞는 스크럽이 저런 식으로 뭐랄까 배달된다라고 표현을 하면 좋을 것 같고 나중에 이제 실습이 끝나면 또 이제 수거하는 통이 있어서 거기에 놓으면 또 알아서 소독이 되고 다음에 또 실습할 때 또 소독된 옷 스크럽을 찾아서 이제 실습을 하게 됩니다. Nas rotações de hospital, você vai poder acompanhar médicos de diferentes departamentos em diferentes lugares desses departamentos. Então, você pode ser alocado em uma área de ambulatório, ou na área de enfermaria, ou até mesmo na sala de cirurgia. E aí você vai poder ter um pouquinho de experiência de cada especialidade dessa forma. 네, 병원 라운딩을 하게 될 때, 의사 선생님들 따라다니면서 그 과에서 이제 어떠한 과정 프로세스를 거치는지를 보게 되는데, 옵저버십이랑 비슷하다고 보시면 됩니다. 근데 이제 뭐 그런 과정에서 당연히 뭐 질문을 하는 것도 굉장히 자유롭고, 대부분의 교수님들 또는 뭐 레지던트들은 굉장히 자세히 설명을 해주시려고 하기 때문에 최대한 그 시간을 뭐 누릴 수 있으면 좋고 또 이제 중간중간 저희가 응급실에서 로테이션을 하는 과정도 들어가 있고 그 다음에 이제 수처링이나 이런 실제적인 실습과 연계된 과목들이 진행이 2학년 때부터 되기 때문에 말씀드렸다시피 좀 프랙티컬한 부분에 초점을 두는 커리큘럼으로 구성이 되어 있습니다. Além do hospital, no segundo ano a gente começa a ter algumas aulas de habilidades práticas mesmo, como injeções, suturas e exames físicos de paciente, o que é útil até certo ponto, porque aqui na Itália eles não consideram muito ético você deixar um estudante fazer esses processos mais invasivos em pessoas reais. Mas você pode sim fazer uma examinação física, uma auscultação, esse tipo de coisa. 이탈리아 의대의 특이한 점 중 하나인데요. 저희 이탈리아 의대 동기 중에 실제 이제 2학년 때 수술실에 들어가서 수술 과정도 참관을 하시게 되는데 수술 과정에서 실제 2학년 때 배웠던 수트링, 그 봉합, 봉합과 관련된 그런 이제 것들을 배우게 되는데 수술실에서 실제 수술 이후에 환자를 봉합하는 과정에 참여해서 실제 환자를 봉합한 과정을 직접 수행한 그런 동기가 있습니다. 그런 걸 봤을 때 나름 그런 부분에서 좀 관대하다고 볼 수 있고 실제 뭐 가능하다고 하더라고요. 교수님께 여쭤봤을 때. Agora, o Mensa só é liberado aos estudantes quando eles começam as rotações no hospital. Ou seja, durante o primeiro ano, a gente não tem acesso a esse serviço de almoço que é um convênio entre a universidade e o hospital.
E quando começam os nossos tirocínios, a gente recebe esses vouchers por 1 euro que dão acesso a uma refeição que geralmente você usa quando você vai para as rotações do hospital. Aí, a partir do quarto período, se você tiver bolsa, esse Mensa, ou bandejão, ele sai de graça. E você pode usar a sua carteirinha do hospital como voucher, o que é muito bom, já que é muito bem servido, porque você recebe um prime, seconde, contorno, bebida e sobremesa, tudo de graça. Agora, uma outra coisa que eu queria avisar também é que a universidade aqui não faz nada de extracurricular. Eles são muito focados em a gente dar os recursos para você estudar e ponto final. Então, aqui você não vai ver ligas acadêmicas e também não vai ver muitas festas como chopadas ou coisas assim. Então, é algo a se ter em mente caso seja algo que você valorize bastante. Mas se você for uma pessoa que realmente gosta de praticar esportes, dá para você achar também grupos da universidade que marquem de jogar futebol, basquete ou coisas assim ao redor da cidade, já que a universidade em si não tem nenhum espaço para esportes, mas esses grupos não são nada de oficial, superestruturado, mas ainda assim são. 네, 보통 병원에서 이제 식사를 하게 될 때는 뭐 굉장히 큰 카페도 있습니다. 뭐 커피랑 빵을 먹을 수 있는 카페, 굉장히 규모 있는 카페부터 지금 식당도 있고 한데 식당은 주로 하루에 이제 선택할 수 있는 메뉴가 3개에서 4가지 정도 되고요. 그날 내가 먹는 메뉴를 선택해서 먹게 됩니다. 가격이 실습을 도는 날에 1유로로 점심을 먹을 수 있기 때문에 그 굉장히 메리트가 있고 실습을 돌지 않는 날은 6유로 정도의 가격을 내고 먹을 수 있고 뭐 방금 그 학생처럼 장학금을 수혜하는 학생이라면 이제 무료로 식사가 제공이 됩니다. 그리고 운동 같은 경우에는 뭐 학교 주변에 워낙 그 스포츠 센터가 많습니다. 뭐 수영장부터 농구장, 축구장, 풋살장 굉장히 주변에 많아서 저희는 이제 의대 1학년부터 6학년까지 스포츠를 즐기는 학생들이 다 왓츠앱 그룹에 초대가 돼 있다 보니까 뭐 주 1회 또는 뭐 2주에 한 회 정도 이제 축구도 차고 뭐 운동도 같이 즐기고 있습니다. 그래서 주변에 학교 자체 내에는 당연히 없는데 도시 내에는 스포츠 센터가 많아서 뭐 헬스장도 24시간 운영되는 헬스장이 있고요. 그런 거는 염려 안 하셔도 됩니다.